a coisa mais maravilhosa da minha vida, que tem nome e sobrenome, chamada Simone Letícia. Amém? Ela não está aí, ela está lá em casa, então beijo, meu amor. Então assim, eu não sei você, mas eu não vejo a hora de vê-la, de conversar com ela. E eu não estou comparando o meu relacionamento com Jesus com o relacionamento com a minha esposa, mas é uma pessoa que eu amo. Quando você ama a pessoa, você não vê a hora de se encontrar com ela. Você quer ver, você quer falar, você quer tocar. Quando a gente namorava, você tinha que ver, ela me enchia o saco, ficava me ligando toda hora. Ficar 3 horas no telefone. Ai, desliga você, ai, desliga você, ai, desliga você. Era assim. Minha mãe estava no quartão, pelo amor de Deus, viu? É desse jeito. Eu falei assim, aquela menina de novo, não me deixa no sorte do meu pé. Tô brincando, irmãos. Ai, mas não é verdade não. Olha aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando nós amamos, nós queremos, nós desejamos. E o encontro com Jesus, irmãos, é totalmente necessário na nossa vida todos os dias. Nós precisamos de um encontro com Deus. Nós precisamos de um encontro com Jesus. Então, a partir de hoje, nós vamos falar sobre diversos encontros que Jesus teve com pessoas em lugares e que mudou e transformou a vida daquelas pessoas. Nós vamos ver encontros com religiosos, como Nicodemos, religioso, alguém de posição, alguém que conhecia a lei, alguém que era reconhecido no meio do povo de Deus, mas um cara que precisou nascer de novo. Como aquela mulher que estava no tanque buscando água e ele ofereceu água viva. Como aquela outra mulher que saiu se arrastando atrás dele e conseguiu tocar nele e o sangue parou no momento, a mulher do fluxo de sangue. Como aquele cego em Marcos 10:46 que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus passou e ouviu e foi ao encontro daquele cego, e a vida daquele cara foi mudada, transformada. E tantas outras passagens que nós podemos aprender com os encontros com Jesus. Então eu quero que você, a partir de hoje, você inclinasse o seu coração a ter um encontro com Jesus. Aí talvez você fale assim: pô, mas o Denis já é convertido. Há controvérsia. Olha aqui, eu estou brincando, gente. O Denis já é convertido há muito tempo. O Marcelo já é convertido há muito tempo. Irmãos, nós precisamos de um encontro com Jesus todos os dias. Decisões que precisamos tomar, sentimentos que sentimos. Talvez tenha alguém aqui, talvez aqui no meio de nós, tem alguém que está com vontade de parar com tudo, de desistir, ou que você está se sentindo fraco, fraca. Seja bem-vindo ao time. Nós somos humanos, somos falhos, somos carne. Nós pensamos: será que vale a pena? Será que está valendo a pena? Deixa quieto esse negócio, eu não tenho mais força. Irmão, isso é natural para todo ser humano. Agora, os diferentes é o que faz o que você fez. Mesmo sentindo, não se rende. Mesmo sentindo, não para. Então, parabéns pela sua vida. Eu queria que você aplaudisse você por estar aqui hoje. Amém? Glória a Deus pela sua vida. E o primeiro encontro que eu quero ministrar é o primordial para mim, algo poderoso. E que inclusive você que talvez já pensou em desistir, se sentiu fraco, essa palavra vai caber muito para você. Porque até quando a morte chega, Jesus manifesta o poder dele. Porque Jesus é o Senhor da vida. Ele libera a vida em nós. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 11, versículo 1. Esse encontro foi poderoso, porque esse encontro, irmãos, é a ressurreição de Lázaro.
E essa passagem é uma passagem muito rica. Poderíamos aqui pregar sobre vários assuntos, mas nós vamos ver esse acontecimento, primeiro, que antecede o milagre. E aí depois nós vamos falar sobre isso hoje. Qual foi a atitude de Jesus quando fica sabendo que Lázaro estava doente? O que estava ocorrendo com seu amigo, com seus amigos? Então, nós vamos ver isso hoje. João capítulo 11, versículo 1 fala assim, ó: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, que lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então preste atenção que aonde Jesus estava chega a informação de que o amigo querido estava doente. Irmãos, Lázaro, a gente poderia aqui falar sobre várias coisas. Lázaro era amigo, Lázaro sentava na mesa, Lázaro era uma pessoa chegada a Jesus, mas Lázaro não era uma coisa. Mas não é isso que eu vou pregar. Mas Lázaro não era uma coisa. Sabe o quê? Discípulo. Lázaro era amigo, Lázaro era íntimo, Lázaro sentava na mesa, mas ele não era discípulo. Pelo menos não os que iriam ser usados. Aí nós podemos aprender várias coisas, como intimidade não significa espiritualidade, e etc, etc, etc. Mas eu quero que você entenda que Lázaro era uma pessoa muito chegada a Jesus. E nós podemos ver, irmãos, que a primeira coisa que Marta e Maria faz, a primeira coisa é clamar a Jesus, é buscar a Jesus. Jesus não estava onde Lázaro estava, mas a informação chegou, irmãos, e não é que nem hoje. Ó, eu vou abrir aqui, vou mandar uma mensagem lá para os nossos amigos do Chile. Não, eu posso abrir aqui também, mandar uma mensagem para a galera lá de Moçambique, ou de Portugal, ou dos Estados Unidos, ou da China. Sabe quanto tempo vai demorar para chegar a mensagem? 1 milésimo de segundo. Tuf, chegou. Não era isso, não era assim na época. Olha que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Jesus estava longe. A pessoa chegou lá para informar. O que mostra aqui, irmãos? Que nós precisamos clamar a Jesus, porque quando atravessamos dificuldades, devemos clamar quem resolve. E o único que pode resolver todas as coisas é Jesus. Lázaro não havia morrido ainda. As irmãs começaram a clamar a Jesus. Olha aqui para mim, não importa o que você está passando, clame a Jesus. Ah, mas o pastor me decepcionou. Ah, mas pessoas estão me deixando triste, lá no meu trabalho, em casa. As pessoas parecem que não tem jeito. Olha aqui para mim, com Jesus tudo tem jeito, irmãos. Não adianta você clamar o pastor, não adianta você clamar a igreja, não adianta você clamar. É claro que adianta você ter isso na sua vida, mas o que vai resolver a sua vida é Jesus Cristo. Nós precisamos aprender isso. Há outras passagens aqui que falam sobre o relacionamento de Jesus com essa família. Ih, voltou. Não é pilha não. Há outras passagens que falam sobre o relacionamento de Jesus com essa família. Porém, irmãos, a impressão que temos é que Jesus era muito amigo, era íntimo de Marta, Maria e Lázaro. Então, devido a esse relacionamento mais íntimo, quando Lázaro ficou doente, ele foi o primeiro a ficar sabendo. Eles correram para avisar ele. As suas irmãs não hesitaram em enviar um recado a Jesus, em comunicar a situação. Sabe que às vezes, por experiências que nos frustram,
por coisas que acontecem que a gente não esperava, a gente fica receoso em pedir ajuda. A gente não gosta de pedir ajuda. Quando nós estamos aflitos, a gente teme em pedir ajuda, em pedir um auxílio. Porém, irmãos, se temos um relacionamento constante com o Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em comunhão, fica mais fácil, podemos ficar seguro que é só a gente abrir a boca que Deus nos ouve. Se temos pessoas na nossa vida, nós temos pessoas que ajudam, porque muitas vezes nós queremos que as pessoas façam para nós o que a gente não faz com ninguém. Ai, estou lá naquela igreja, estou olhando aqui, ó. Eu não preciso fazer como se fosse mulher, né? Mas é que mulher que faz isso. Mas, estou brincando, gente. Eu estou olhando aqui, ó, meu celular, ninguém manda mensagem, ninguém vem atrás de mim, ninguém pergunta de mim. Em casa, então, nem sabe meu telefone, não sabe meu endereço, não sabe a cor do meu portão. Nossa, vocês têm que ver. Eles falam de amor, mas ninguém me procura. Irmãos, de verdade, quem faz esse tipo de colocação também nunca vai na casa de ninguém, também nunca manda mensagem para ninguém, também nunca se preocupa com ninguém. Porque às vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que a gente não faz. Mas a questão aqui é nós fazermos sem esperar. É nós nos preocuparmos com as pessoas sem esperar. É termos relacionamento. Termos relacionamento com Deus e termos relacionamento com pessoas. Mas entenda, o relacionamento com pessoas, irmãos, nunca vai ocupar o lugar de Deus. O seu relacionamento com Deus é o segredo. Então, o fato aqui é que a mensagem chegou a Jesus. O fato aqui é que Lázaro estava doente e elas clamaram Jesus, elas mandaram recado para Jesus, elas falaram com Jesus. E isso nos traz a realidade de que o Senhor sempre vai nos ouvir. É por isso que nós temos que ter a liberdade de trazer as nossas dores a Jesus. Tem muita gente que fala assim: eu não vou orar porque eu vou orar de novo. Vou falar de novo dos meus problemas. Sim. Está passando por... Fala com Deus. Ore. Traga ao Senhor. Não é reclamar, mas é orar. É chorar. Esses dias aconteceu primeira vez que aconteceu isso, que os meninos não se assustaram. Tem dias que nós chegamos em casa, a Simone põe um fone. Irmãos, de verdade, se alguém passar em frente de casa, vai achar que ela está apanhando de mim. Eu posso ser preso. Olha lá, minha mãe dando risada. Você já deve ter pego já essa situação, né? Ela entra no transe dela, aí começa a chorar. Ela vai ficar brava comigo. Mas é a intimidade dela com Deus, irmãos. Agora os meninos já aprenderam já, porque os meninos chegavam: mamãe está triste? Não, filha, ela está só orando. E aí ela se derrama na presença de Deus. Mas de verdade, eu fico olhando, que delícia. Porque muitas vezes nós não temos coragem de fazer isso, de se derramar aos pés do Senhor. Salmos 27, no versículo 7, fala justamente isso, irmãos. O salmista está falando: ouve a minha voz quando eu clamo. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Olha aqui para mim, o teu Deus te ouve. Abra sua boca para falar com Ele, para clamar a Ele, para apresentar a Ele. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem um Deus que te protege, que te ouve. Então, quando você estiver passando por algum problema, clame a Jesus. Fale com Jesus. Às vezes parece que Deus demora para nos atender, irmãos. É por isso que muitos param de orar, porque não está resolvendo nada. Parece que às vezes Deus não está querendo nos responder.
Sabe por quê? Porque o tempo e o propósito de Deus são superiores ao nosso, são diferentes ao nosso. O nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso propósito muitas vezes não é o propósito de Deus, e é por isso que a gente sofre, porque a gente insiste em coisas que não tem nada a ver de Deus. Eu estou preparando uma palavra e eu vou ministrar talvez antes ou depois do encontro sobre prioridade. Fala assim comigo, prioridade. Para mim fica nítido, irmãos, nítido, porque Deus falou comigo. Quem reconhece que eu sou um homem de Deus? Fala amém. Quem reconhece que eu vivo para a obra de Deus? Fala amém. Quem reconhece de verdade, se você não reconhece, não fala nada. Quem reconhece que eu amo a obra de Deus? O Paulo André ama a obra de Deus. Mas deixa eu te falar para você, sabe o que Deus falou comigo? E eu senti que é para mim mesmo, que eu não estou priorizando a obra de Deus. Com todas as renúncias, com tudo que eu faço, e Deus falando para mim, você precisa priorizar o que eu quero fazer na sua vida. Não foi o Gersinho, não foi o Anderson, não foi o Denis, não foi ninguém não, foi Deus que falou para mim, você precisa priorizar o que eu tenho para você. A minha pergunta para você, eu não vou pregar sobre isso, mas a minha pergunta é, você tem priorizado o que Deus tem para fazer na sua vida? Porque quando Ele falou comigo, foi para mim pessoal, mas eu acredito que é para a igreja. Porque depois disso, Marcelo, eu comecei a ver nas respostas. Vamos fazer isso? Ah, eu não posso. Aí, vou fazer, então, não dá. Vamos fazer aqui. Então, precisa ver. Prioridade, irmãos. Prioridade. Prioridade. Muitas vezes nós não temos porque nós não priorizamos. Principalmente o casamento, trazendo para a sua vida pessoal. O casamento às vezes não é prioridade na vida da pessoa. E é por isso que às vezes entra num buraco. Capítulo 11 de João, versículo 4. Então, no versículo 3, ele foi lá, falaram da doença. No versículo 4, ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Aqui fica claro que, na verdade, irmãos, o tempo de Deus não é o tempo nosso. Deus tem o tempo dele e o jeito dele fazer as coisas. O que cabe a nós é buscar a Ele. O que cabe a nós é buscar a Jesus. O que cabe a nós é clamar a Jesus. E Ele vai fazer no tempo dele. A situação de Lázaro era grave. Lázaro estava morrendo, mas Jesus já sabia a história que ia acontecer. Ele já sabia o final da história. Olha aqui para mim. Mesmo dando tudo errado, Jesus já sabe o final da história. Mesmo dando tudo errado, Jesus já sabe o que vai acontecer. A verdade é que nós não sabemos. A gente fala que sabe, a gente fala que confia, mas a verdade é que a situação define o nosso humor. A situação define o nosso humor. Se a gente vai ou não vai acreditar, se a gente vai ou não vai. Essa é a verdade, irmãos. Não, porque eu acredito. Não, eu acredito. Não, eu acredito. Aí começa a dar errado. Não, eu acredito. Aí dá errado de novo. Eu acredito. Aí dá errado de novo. Eu acho que vai, eu acredito. Aí dá errado de novo. Eu acho que vai dar certo. Aí dá errado de novo. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí dá errado de novo. Deixa isso aí para lá. E não é assim, irmãos. Aqui nós estamos falando de uma morte. Jesus não saiu correndo para fazer o milagre. A propósito, meu Deus, a propósito, se ele sai correndo, Diego, o milagre não aconteceria.
Tem muitas situações que precisa acontecer o pior, para que você possa ver a glória de Jesus. Porque a gente está tão acostumado com Jesus, tão acostumado com os livramentos. Faz besteira e Deus livra, faz besteira e Deus livra, faz besteira e Deus livra, que às vezes Ele nem pode te livrar, para você ter limite, para você entender que a morte é real, que as consequências são reais. Nesse caso aqui, ele sabia que o propósito era que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele ainda ficou mais 2 dias antes de ir ao encontro de Marta e Maria. E por isso que quando passamos por situações difíceis, além de clamarmos pelo Senhor, nós devemos nos perguntar de que forma essa situação pode glorificar o nome de Jesus. De que forma tudo isso pode glorificar o nome do Senhor. Isso demonstra, irmãos, maturidade. Fala comigo, maturidade. Tem muito crente que não tem maturidade, tem muita gente que não tem maturidade. E maturidade não é só idade cronológica, não. É maturidade da fé. É entendermos, é sabermos que Deus tem um jeito tudo, para tudo. Esses dias aconteceu um negócio, eu falei, Deus, só me fala, por quê? Por quê? Hoje eu estava lá, deixa para lá. Por quê? Por que eu estou envolvido com isso? Por que eu estou nisso? Sabe o que aconteceu? Sabe o que Deus me falou? Sabe o que Deus me falou, Patrícia Costa? Nada. E de verdade Ele não precisa falar, irmãos, porque se Ele falou uma vez, uma só palavra basta. Se Ele falou, está falado, acabou. Eu não preciso ficar perguntando, é para eu ficar? Não é para você ficar não. Se Ele já te trouxe, se Ele já te colocou, é para você ficar. Mas Ele não está falando, Ele não precisa falar, Ele já falou. Então, irmãos, primeira coisa, clame ao Senhor Jesus. Segundo, não importa o tempo, Deus está no controle de tudo. Ele tem os seus propósitos. Grava no teu coração Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu são mais altos do que a terra, também os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jesus sempre está ciente das nossas dificuldades. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que está acontecendo com você. No versículo 14 e 15 de João 11, nós vamos ver, irmãos, que Jesus já sabia o que ia acontecer. Ei, olha aqui para mim, Jesus já sabe o que vai acontecer na sua vida. Jesus está no controle da sua vida. Para que ter medo? Para que ter medo? Tem uma pessoa lá em casa, da minha família, eu não vou falar quem é, mas eu não posso ficar falando, né? Mas é uma pessoa aí. Há muitos anos esperou que acontecesse algo na sua vida, e quando aconteceu, irmãos, sofreu um golpe, sofreu um roubo, e é muito triste isso, é muito pesado isso. Passado-se algum tempo, não aconteceu ainda, já estou até antecipando aqui, mas hoje recebe uma notícia, assim, sobrenatural, que aquilo que foi roubado será restituído e muito mais. De verdade, eu acredito, irmãos, que muitas situações Deus permite para saber onde está o nosso coração, a nossa paciência, de nós realmente acreditar naquele que faz todas as coisas. Nós precisamos acreditar que mesmo que a morte chega, o Senhor está no controle de tudo. É doído, é ruim, é triste, mas o Senhor está no controle de tudo, irmãos. Quando Jesus toma a decisão de ir ao encontro, então, depois de alguns dias,
ao encontro Marta e Maria, ele usou a expressão, olha a expressão que ele usa: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Isso significa que Jesus está atento às nossas dificuldades. Ele sabe o que está acontecendo. Os discípulos achavam que o Lázaro estava dormindo, que Lázaro estava tirando uma soneca, ou talvez doente. Porém, Jesus já sabia que Lázaro havia morrido. A pergunta que nos ocorre diante disso é: se Deus sempre sabe o que está acontecendo, por que a gente precisa clamar a Ele? Se Deus é soberano, Renata, por que eu preciso clamar a Deus? Se Deus sabe todas as coisas, por que Ele não livra então, irmãos? A verdade é que o Senhor quer exercitar a nossa fé. Irmãos, Deus pode todas as coisas, sim ou não? Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Ele sabe, nós não. Como que Ele vai trabalhar com a nossa fé? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, que as perseguições, as provações exercitam a nossa fé, a nossa perseverança. Então tem muitas situações que não é para a morte, tem muitas situações que é para a glória de Deus na sua vida. Agora para de reclamar, para de se sentir para baixo, troque a sua identidade, troque o seu espelho. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, e mesmo que a coisa ruim aconteça, olha aqui para mim, Deus não vai te deixar sozinha, Deus não vai te deixar sozinho. O importante é que Ele está com você. Então tem muitas coisas, irmãos, que o Senhor trabalha na nossa fé, exercita a nossa fé, e é através da nossa fé que a gente agrada a Ele. Embora Ele saiba de todas as coisas, normalmente Ele não atende diretamente às nossas necessidades. Olha aqui para mim, fazendo de conta que você é um coitadinho, não vai atrair a vontade de Deus na sua vida. Ai Deus, você viu, eu estou sozinho, nada dá certo. Olha, eu faço tanto para o Senhor, e furou o pneu. Eu estou indo para a igreja, olha só, eu vou atrasar, furou o pneu. Chegou um cliente, olha, eu saindo para ir para a igreja, chegou um cliente, olha só. Irmãos, se a tua convicção é tão menor do que atender um cliente, você vai atender o cliente e não vai para a igreja. E eu não estou falando de igreja, eu estou falando de prioridade. Eu estou saindo, o que Satanás precisa fazer, o que o diabo precisa fazer para tirar você de um culto, da presença de Deus? Talvez você fale assim: me oferecer droga, me levar para prostituição. Não, às vezes é um cliente, às vezes é um telefonema, às vezes alguém mandou mensagem, você não gostou. Hoje eu não vou no culto não, já fiquei cabeça cheia. Já ligou. É porque eu dou uns tapas nele, aí ele para. Desculpa, não vou fazer mais isso. Não me dá advertência não. E de verdade, irmãos, o princípio geral é que Deus responde não à nossa necessidade, Deus responde à nossa fé. A fé que nós colocamos nele, a fé que nós acreditamos que Ele vai fazer. Deus não vai responder às suas necessidades, Deus vai responder à sua fé. Eu creio, eu não aceito, vai dar certo, eu vou lutar. Mas tudo está dizendo que não. Eu vou fazer, eu vou continuar, porque eu vou fazer a minha parte, Deus faz a dele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fé que colocamos nele, quando nós estamos passando por dificuldade. Essa é a verdade. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para Jesus, irmãos, nem os maiores perigos, olha aqui para mim, nem os maiores perigos
foram obstáculos para ele fazer o milagre. João capítulo 11, versículos 7 e 8. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Normal, né? Vamos voltar para a Judéia. Normal para nós, que não considera o contexto. Sabe o que os discípulos falaram para ele? Senhor, mestre, há pouco os judeus tentaram apredejarte, e assim mesmo você vai para lá? O que ele estava falando aqui, irmãos? Os discípulos: Jesus, os caras querem te matar lá, ué. Eles tentaram jogar pedra em você, você vai voltar lá. No versículo 16, agora pula lá para o 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também para morrermos com ele. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus me dê discípulos dessa forma, que mesmo achando loucura, mesmo estando com medo, mesmo achando que vai dar morte, mas eu estou com você. Vai dar morte, mas eu estou com você. Eu acho que vai dar ruim, mas eu estou com você. Ser corajoso. Como o Marcelo falou, pastor, eu acho que é loucura, mas vamos juntos, vamos lá, a gente está junto. Vamos lá trabalhar. E está junto, irmãos. Jesus tomou a decisão para ir para a Judéia, aonde ficava a aldeia de Betânia. E lá, irmãos, ali a vida de Jesus já havia sido ameaçada. Não há nada difícil demais para o nosso Jesus. Romanos 8, 28 fala que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, fala comigo, todas as coisas. Não são algumas, não são às vezes, não são pequenas coisas, não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo para quem tem fé, às vezes parece que é tarde demais. Lá no primeiro, lá no começo, e que Marta e Maria faz? Manda recado para Jesus. Por quê? Porque elas têm certeza, elas têm fé que Jesus vai resolver o problema. Mas olha agora no versículo 17 de João 11. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias? Tem 3, 4 pessoas prestando atenção. Mas é só para mim saber. Acordou aí, mãe? Estou brincando. Olha aqui. 4 dias sepultado. Betânia ficava a distância de cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Olha só o que Marta diz: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe que muitas vezes acontece coisas na nossa vida que a gente fala assim: eu não tenho fé para isso. Não vai dar certo. Perdi. Entenda que o que a gente aprende aqui, irmãos, é que Marta era uma mulher de fé. Ela mandou recado para Jesus. Ela foi de encontro a Jesus. Mas mesmo assim, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, quando finalmente chega a Betânia, que já fazia dias que Lázaro morreu, então parecia que nada mais havia a ser feito, porque realmente quando a morte chega, a gente abaixa a guarda. Mas é interessante que, ao observar as palavras e a atitude de Marta, ela havia mandado avisar Jesus sobre a situação. Ela tinha fé para crer que Jesus podia curar o irmão, porque ela mandou avisar.
Segundo, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então olha só, como que ela tem fé. Ela tem fé para buscar a Jesus. Ela tem fé para acreditar que Jesus podia curar ele da doença. Mas ela não acreditava que Jesus podia ressuscitar ele. Porque agora parece que nada mais é possível. Isso nos ensina que nós devemos sempre deixar a palavra final para Deus. Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos. Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos. Lucas foi escrever no capítulo 1, no versículo 37, que para ele nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, em momentos desafiadores, devemos avançar no exercício da fé. Em momentos difíceis, precisamos avançar acreditando que Ele pode fazer. No versículo 22 e 23, ele fala assim, mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Então Jesus falou: seu irmão vai ressuscitar. Eu não sei o que morreu na sua vida, mas em Jesus a vida pode voltar. Talvez você está aqui hoje, respirando, andando, mas talvez está sem sonho. Seus sonhos morreram, a sua força morreu, o seu ânimo morreu, a sua esperança de viver uma vida em Deus morreu. Olha aqui para mim, não importa o que você fez, não importa de onde você veio, não importa os seus erros do passado, a partir de hoje, Deus pode fazer algo novo na sua vida. Não importa. A oportunidade é para todos nós, de vivermos coisas grandes, de vivermos coisas novas. Vimos que Maria cria que Jesus era capaz de realizar a cura, mas estava abatida porque o irmão havia morrido. Ainda assim, ela parece esboçar uma esperança, porque ela fala assim: eu acredito que tudo que você pedir, Deus vai fazer. Olha isso, irmãos. Jesus se agradou daquilo e encorajou Marta a crer, a acreditar, afirmando que o milagre iria acontecer. Nas dificuldades nós precisamos ter uma revelação de quem é Jesus. Olha aqui para mim, é nas dificuldades que nós temos a revelação de quem é Jesus. É nas dificuldades que temos a revelação de quem é Jesus. Versículo 23 de João 11. Então Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morra, ainda que morra viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Como vimos, Marta esboçou uma fé, irmãos, para coisas maiores do que cura milagrosa. E Jesus encorajou ela para isso. Jesus sempre vai te encorajar a viver coisas grandes. É legítimo manifestar a nossa dor. Olha aqui para mim, você pode chorar. Não é pecado chorar. Você pode chorar. Está sentindo mal? Chore. Chore aos pés do Senhor. Chore para Jesus. No versículo 29 de João 11, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi de encontro com ele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta e Maria encontraram. Então, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ir ali chorar. Chegando onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés do Senhor e falou: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido.
Manifesta a sua dor, irmãos. Chore, clame ao Senhor, mas confia que Ele vai fazer. Confia que Ele está no controle de tudo. Até esse momento, Maria ainda não havia se encontrado com Jesus. As nossas atitudes muitas vezes preparam o cenário para o milagre, irmãos. Aí no versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, e ele falou: tira essa pedra. E eles tiraram a pedra, e disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, Senhor, para que tirar a pedra, Senhor? Já faz 4 dias que ele morreu. E o Senhor falou para ela: não lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Talvez tem pessoas aqui que chegaram hoje aqui pensando em desistir porque as coisas não estão acontecendo. Deus está falando: crê que você verá a glória de Deus. No versículo 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que todos creiam que ele enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolvido num pano, e disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. E aquele que estava morto ressuscitou. Jesus afirmou, irmãos, com convicção, que o Pai sempre ouve ele. Essa convicção nós precisamos ter no nosso coração. Deus sempre nos ouve, Jesus sempre está com você, Deus nunca te abandona. Então eu não sei o que acontece, eu não sei o que está acontecendo com você, mas talvez você chegou aqui hoje triste, talvez desanimado, talvez sem visão. Olha aqui para mim, coloque as suas forças em Jesus. Tira os seus olhos do pastor Paulo, tira os seus olhos da igreja quadrangular, tira os seus olhos de pessoas, de sistemas, de lugares, de prédios. Tira do teu marido, da sua esposa, e olhe para Jesus. Olhe para Jesus, espere de Jesus. Talvez o seu maior problema é esperar de homens o que somente Jesus pode fazer. Ele não te julga, ao contrário. Ele morreu por você. Vou falar de novo, talvez você não entendeu. Jesus não te julga, Jesus não te aponta, Jesus não te acusa. Ele morreu por você. Porque todas as vezes que nós pecamos, a gente prega Jesus na cruz de novo. Porque é por aquilo que Ele fez na cruz que nós somos livres, sarados, curados, libertos. Então toda vez que a gente peca, a gente coloca Jesus na cruz de novo. Porque é através do que Ele fez na cruz que os nossos pecados são perdoados. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. O que morreu aí na sua vida? Como você estava e você não está mais. Coloque a sua esperança em Jesus. Nós precisamos de um encontro com Jesus. Um morto teve um encontro com Jesus e teve a vida restaurada. Imagina o que Ele pode fazer na sua vida. Imagina o que Ele pode fazer nos seus sonhos. Alguém que não tinha fôlego, alguém que o coração não batia mais, alguém que não tinha mais nada,